Você acreditaria se eu dissesse que, em algum canto do mundo, há pessoas que sobrevivem com alimentos encontrados em lixões? Comunidades inteiras vivem amontoadas em carros pequenos, sem nacionalidade, sem residência fixa à deriva no mar. Parece ficção, mas é a realidade nas Filipinas, um país do Sudeste Asiático, cheio de contrastes e cores intensas. Mais do que belas mulheres que encantam o mundo, as Filipinas guardam um passado histórico conturbado, uma diversidade cultural vibrante e uma vontade feroz de superar dificuldades. As histórias que você ouviu até agora são apenas a superfície. A seguir você vai descobrir 20 fatos impressionantes sobre as Filipinas sob uma nova perspectiva. 20. O país mais especial do Sudeste Asiático. As Filipinas formam um dos arquipélagos mais únicos da região, com mais de 7.641 ilhas. No entanto, apenas cerca de 2.000 são habitadas. As demais permanecem praticamente intocadas como joias em estado bruto. Ao longo da quinta maior linha costeira do mundo, estendem-se praias de areia branca, florestas tropicais densas e mares verde esmeralda. A localização do país garante um clima quente o ano inteiro, mas também o expõe a uma estação chuvosa de junho a novembro e a dezenas de tufões anuais, desafios constantes para seus habitantes. Com quase 300 mil quilômetros quadrados e uma população superior a 117 milhões, as Filipinas são densas e jovens. Mais da metade da população tem menos de 25 anos e cerca de 80% seguem a fé católica. Além disso, mais de 17 grupos étnicos convivem ali formando um caldeirão cultural dinâmico. Apesar de terem o filipino e o inglês como línguas oficiais, o país abriga mais de 180 idiomas e dialetos. Alguns são falados por menos de 100 pessoas, e há até tribos que se comunicam por assobios, uma diversidade linguística raríssima no mundo. 19. Trânsito. Um palco vibrante da cultura filipina. Nas Filipinas, as ruas vão muito além de sua função de locomoção. Elas são palcos vivos da cultura local. E no centro de tudo está o verdadeiro rei das estradas, o jeepney. Esses antigos jipes militares da Segunda Guerra Mundial foram transformados pelo povo em veículos públicos coloridos e criativos. Com pinturas vibrantes, imagens de santos super-heróis e celebridades. Os jeepneys são verdadeiras obras de arte em movimento. Eles não seguem rotas fixas, nem possuem paradas oficiais, basta levantar a mão e o motorista para. Graças à ampla compreensão do inglês, a comunicação também flui com facilidade. Só na capital Manila circulam diariamente mais de 50 mil jeepneys, transportando milhões de pessoas. As tarifas são muito acessíveis, 8 pesos para os primeiros 4 quilômetros e cerca de 2 pesos por cada quilômetro adicional. Mas, se você pensa que o jeepney é o ápice da originalidade, prepare-se para conhecer o raba-raba. Trata-se de uma motocicleta adaptada para levar até 12 pessoas de uma só vez. Com bancos compridos nas laterais e encostos estendidos, tudo é projetado para que ninguém fique para trás. Sem tabelas de preço fixas, o valor da corrida depende do acordo entre passageiro e condutor. Imagine-se deslizando por ruas estreitas a bordo de uma moto com 8 pessoas. Você teria coragem de experimentar. 18. A beleza das mulheres filipinas. Ao chegar às Filipinas, você logo percebe a beleza. Aqui não se prende a padrões fixos. Muitas mulheres têm a pele bronzeada e vigorosa, reflexo de sua herança austronésia e do sol tropical que molda o cotidiano. Outras exibem traços mais europeus. Pele clara, olhos profundos, resultado dos 333 anos de colonização espanhola. Essa mistura criou um tipo de beleza única, ao mesmo tempo asiática latina e por vezes com nuances norte-americanas. Não é à toa que o país é considerado o berço das rainhas da beleza, com várias vencedoras em concursos internacionais. Contudo, o que torna as mulheres filipinas realmente especiais vai além da aparência. Elas são talentosas, resilientes e determinadas. De fato, o país possui uma das maiores taxas de liderança feminina em empresas no mundo. Nas Filipinas, a beleza desfila não só nas passarelas,
mas também nos escritórios, nas mesas de jantar em família e na rotina de quem concilia tradição e modernidade com naturalidade. Ainda assim, essa harmonia nem sempre é perfeita. Parte dos homens ainda mantém visões conservadoras, enquanto muitas jovens buscam igualdade, tanto no trabalho quanto no amor. Cada vez mais mulheres filipinas têm optado por parceiros de países como Estados Unidos ou Canadá. Não apenas pelo fato de serem estrangeiros, mas porque encontram neles respeito verdadeiro e o desejo de construir uma parceria real. O que elas buscam não é perfeição, mas alguém em quem confiar para dividir a jornada da vida. Destidestete. Pag paga a última refeição pela sobrevivência, no coração de Metro Manila, onde arranha-céus modernos se erguem ao lado de favelas superlotadas. Existe um prato que simboliza a resiliência do povo filipino, Pag Pag. Em Tagalog, Pag Pag significa literalmente sacudir a sujeira, mas também é o nome dado às sobras de comida descartadas por redes de fast food, como frango frito, costelas peixe e vegetais. Esses restos são recolhidos, lavados, temperados e cozidos novamente antes de serem consumidos. Mais do que dar sabor a esse processo, busca eliminar bactérias e prolongar a durabilidade do alimento. Com cerca de 20 centavos de dólar, é possível garantir uma refeição que ajude a sobreviver ao dia. Porém, por trás de cada prato de Pag Pag, está uma dura realidade quando não se pode comprar ingredientes frescos. Essa não é uma escolha, é a única saída. Para quem vive abaixo da linha da pobreza, Pag Pag representa mais do que sustento. É símbolo de coragem e resistência diante do desespero. Embora as autoridades de saúde alertem para riscos de contaminação, o prato continua presente no cotidiano de milhares de famílias. Ele não aparece nos cardápios dos restaurantes, mas sustenta a esperança de quem vive à margem. Em cada osso de frango ou legume reaproveitado, há uma história de resignação e bravura. E a esperança de sobreviver com aquilo que outros rejeitaram. Você já imaginou depender da comida que alguém jogou fora? Para muitos nas Filipinas, isso não é imaginação. É a vida todos os dias. 16. Carros. Um sonho distante. Nas Filipinas, possuir um carro ainda é um luxo inalcançável para a maioria. E talvez te surpreenda saber que os preços dos veículos por lá podem ser até 50% mais altos do que em muitos outros países. Não é que os carros em si sejam mais caros, mas os impostos fazem toda a diferença. Quem compra um automóvel paga uma taxa especial de consumo que varia de 4% a 50%, além de 12% de imposto sobre valor agregado. Se for importado, o custo sobe ainda mais devido às tarifas de importação. Um exemplo, um carro de $220 mil antes dos impostos pode ultrapassar os 330 mil depois de todas as taxas. Essa política visa reduzir o número de veículos nas ruas e amenizar os congestionamentos nas grandes cidades. Mas com uma renda média entre $300 e $500 por mês, o sonho do carro próprio segue distante para milhões de filipinos. Assim, ver um automóvel de luxo dividindo a estrada com um jeepney envelhecido tornou-se uma imagem comum e um reflexo claro da desigualdade social. Nesse cenário, o mercado de carros usados cresceu como alternativa viável. Muitos optam por veículos de segunda mão ou modelos montados no próprio país para escapar dos impostos sobre importação. Mas ter um carro nas Filipinas não depende só de dinheiro. Envolve estilo de vida, prioridades e escolhas muito bem pensadas. E para muitos, a pergunta permanece quando será possível dirigir o carro dos seus sonhos. 15. Paraíso das ilhas. Onde o mar encontra o céu. Se existe um lugar onde céu e mar parecem se fundir em um azul sem fim, esse lugar é as Filipinas, com mais de 7.600 ilhas. O país encanta logo nos primeiros passos. Boracay, com sua famosa White Beach, é um exemplo perfeito. A areia branca como neve e fina como talco contrasta com águas tão cristalinas que revelam o fundo do mar. Ao longo da praia, resorts elegantes, restaurantes de frutos do mar e bares animados
Cria um equilíbrio entre tranquilidade e vida noturna vibrante. Buscando algo mais calmo, vá até a praia de Naspan, com cerca de 4 quilômetros de extensão, palmeiras ao vento e rede sob o pôr do sol. O cenário lembra uma ilha deserta saída de um sonho. Para quem quer uma experiência realmente diferente, Hidden Beach em El Nido é um tesouro escondido. Cercada por penhascos calcários, só se chega lá nadando ou de caiaque por uma fenda estreita. Mas ao pisar na areia branca e intocada, parece que entramos numa cena de cinema, só que real. Com águas cristalinas, peixes nadando aos seus pés e uma natureza quase intocada, não há palavras suficientes para descrever tamanha beleza. E você? Qual dessas praias te conquistou? Conte pra gente nos comentários. Guida Torce. Manila, a cidade dos contrastes cativantes. Se existe uma cidade onde os opostos convivem como arte, é Manila. Com densidade populacional de mais de 42 mil habitantes por quilômetro quadrado, a capital reúne passado, presente e futuro em uma única paisagem. Arranha-céus reluzentes se erguem ao lado de mercados tradicionais coloridos. Jeepneys vibrantes cortam o tráfego intenso, criando uma sinfonia urbana única. Pela manhã, fiéis fazem fila nas igrejas, enquanto ao lado barracas de rua servem tofu quente, ovos de pato e espetinhos grelhados. É uma Manila simples, autêntica e acolhedora. Com poucos passos chega-se ao Mall of Asia, um dos maiores shoppings da Ásia, ou ao sofisticado Greenbelt. Mas quem busca pechinchas deve explorar Divisoria, o paraíso das compras inacreditáveis. Apesar das diferenças, todas essas peças convivem em harmonia, criando uma identidade única. À noite, Manila brilha ainda mais. Em bairros modernos como BGC e Makati, rooftops como o Penthouse e 27 Quarset oferecem vistas espetaculares e momentos de puro relaxamento sob luzes cintilantes. Para sentir a alma da cidade, vá a Malete ou Poblacion. Em seus bares de calçada, o riso, o karaokê e a música criam um ambiente tão caloroso que você se sentirá parte da vizinhança. Basta cantar um trecho no microfone e logo você será chamado de Barcada, um amigo do grupo. Nesse instante, não há estrangeiros, só conexões humanas sinceras. Graças a essa hospitalidade contagiante, Manila foi eleita pela revista Time Out como uma das 13 cidades com a vida noturna mais vibrante do mundo. E se você pensa que vai visitá-la apenas uma vez, prepare-se, Manila pode muito bem te chamar de volta. Para mais uma noite de risos, canções e corações abertos te esperando em cada esquina. 13. Experiências que você não encontrará em nenhum outro lugar. Você teria coragem de nadar ao lado de um dos maiores peixes do mundo, no vilarejo de Oslob. Isso é possível. É lá que você encontra o gentil tubarão-baleia. Enorme e imponente, mas inofensivo, esse gigante dos mares se alimenta apenas de plâncton. E nadar ao lado dele é uma experiência que desperta respeito e emoção. Para algo mais misterioso, visite as colinas de chocolate na ilha de Bohol. São mais de 1.268 colinas em forma de cúpula que durante a estação seca ganham um tom marrom intenso, como trufas de chocolate espalhadas pela paisagem. Um cenário que parece saído de um conto de fadas ou de outro planeta. Buscando um passeio mais contemplativo, o rio subterrâneo de Puerto Princesa é imperdível. Com mais de 8 quilômetros de extensão, ele serpenteia por cavernas calcárias, adornadas por estalactites brilhantes e paredes imponentes. Em um pequeno barco, você desliza pela escuridão, guiado por sons de morcegos e luzes tênues, como se estivesse entrando em um mundo esquecido. Ao norte, encontra-se um dos maiores tesouros culturais do país. Os terraços de arroz de Banal, considerados por muitos a 8ª maravilha do mundo. Esculpidos há mais de 2.000 anos pelo Zifugal, esses terraços foram moldados à mão com esforço e sabedoria transmitida por gerações. Até hoje, essas plantações continuam ativas, alimentadas por águas das montanhas e formando à distância uma obra-prima viva entre o homem e a natureza. E se o que te encanta é o charme do passado, Vigan vai te conquistar.
uma cidade com alma espanhola em pleno sudeste asiático, onde as ruas de paralelepípedos, carruagens e casarões centenários te transportam direto para outro tempo. Quando a noite cai, lamparinas antigas se acendem e tudo parece parar. Um silêncio doce envolve a cidade, criando uma atmosfera mágica quase irreal. 12. Karaokê. A alma da vida filipina. Você ama karaokê? Então deixe o número 9 nos comentários. Mesmo sem saber cantar em filipino, basta soltar a voz com uma música pop em inglês ou coreano. E em segundos, você já será tratado como amigo de longa data. Nas Filipinas, o karaokê vai além da diversão. É conexão, cultura e pura alegria. Em todo canto do país, o som do karaokê está presente desde bares modernos até máquinas simples na calçada ou microfones em cantinas de bairro. E o melhor: qualquer um pode ser cantor. Não importa ter voz perfeita, basta vontade e sinceridade para ser parte da festa. Muitas casas têm suas próprias máquinas de karaokê e alguns restaurantes até oferecem microfones gratuitos para os clientes. Em festas ou jantares ao ar livre, competições espontâneas podem surgir a qualquer momento. Com apenas uma canção, você pode fazer amizade com alguém que nunca viu antes. Porque o que importa não é cantar bem, é celebrar juntos. É aquele instante de riso e música em que todos, mesmo desconhecidos, viram parte de uma mesma melodia. 11. Bajau, os nômades do mar. Você conhece um povo que tem o mar como lar. São os Bajau, nômades marítimos que vivem entre as águas da Indonésia, Malásia e Filipinas. Ao contrário da maioria de nós que cresce em terra firme, os Bajau vivem sobre casas flutuantes de madeira entre as ondas e o céu. As crianças aprendem a nadar antes de andar. Elas passam até 60% do dia na água como se pertencessem ao oceano. Os Bajau mergulham entre 12 e 40 metros de profundidade, por até 8 horas diárias, com apenas uma inspiração. Sem oxigênio, sem tecnologia. Estudos apontam que possuem uma genética única que reduz os batimentos cardíacos e expande o baço, permitindo-lhes resistir sob a água, como verdadeiros habitantes marinhos. Vivem da pesca, da coleta de algas e pérolas que trocam por mantimentos em terra firme. Mas em terra não são reconhecidos. Sem documentos não têm acesso à educação nem à proteção legal. Mesmo assim, em meio à corrida por terras, os Bajau seguem fiéis ao oceano. Guardiões silenciosos do mar vivem de forma simples, profunda, lembrando-nos que uma vida plena pode nascer de um amor sincero pela natureza. Você conseguiria viver sem chão, sem paredes, com o mar como teto. Para os Bajau isso não é escolha, é identidade. 10. Kamayan, comer com as mãos. O sabor da conexão. Já experimentou comer só com as mãos? Nas Filipinas, isso é kamayan, palavra que significa comer com a mão. É mais que um modo de comer. É um ritual de união. Começa com folhas de bananeira sobre a mesa. Em cima delas, arroz quente e carnes suculentas, frutos do mar frescos, mangas doces, ovos salgados e molhos vibrantes. Sem pratos individuais, todos se reúnem ao redor da mesa, comem com as mãos, conversam, riem, criando um ambiente acolhedor e íntimo. Antes dos talheres, o kamayan era a principal forma de comer nas Filipinas. Hoje mesmo, com a modernidade, ele resiste em festas, reuniões e celebrações como um elo com as raízes. Restaurantes locais também oferecem essa experiência aos visitantes, tornando-a um símbolo da cultura filipina. Sentir o alimento com os dedos, partilhar o momento com quem se ama. Esse é o espírito do Maziarap, sabor, conexão e autenticidade. 9. Festas únicas que carregam a alma das Filipinas. Entre os festivais mais vibrantes e emblemáticos da primavera filipina está o Ati-Atihan, celebrado na terceira semana de janeiro na ilha de Panay, província de Aklan. A festa é dedicada ao Santo Ninho, o menino Jesus padroeiro das Filipinas, e transforma Calibo em um espetáculo de cor, som e energia. Durante os dias de celebração, os moradores pintam o rosto com desenhos tradicionais, vestem trajes exuberantes e dançam pelas ruas ao som contagiante dos tambores. A cidade pulsa com uma energia coletiva que toma conta de todos os cantos. O grande destaque do festival acontece no último dia, uma procissão solene,
onde a imagem do Santo Ninho é levada da igreja de Calibo ao Parque Pastrana. Esse momento reúne milhares de fiéis e turistas, marcando o ápice espiritual e emocional da celebração. Mais do que um ritual religioso, o Atiatihan é um carnaval de fé, música e identidade cultural. As danças ao ar livre, carregadas de simbolismo, expressam o orgulho de um povo profundamente conectado às suas raízes. 8. Sinulog, onde fé, história e cultura se encontram. Outro festival que representa com intensidade a alma filipina é o Sinulog, celebrado no terceiro domingo de janeiro, na cidade de Cebu. Ao longo de 9 dias, o evento reúne milhões de pessoas e transforma a cidade em um grande palco a céu aberto. Sinulog vai além de uma festividade religiosa. É a confluência entre a era pré-colonial e a chegada do cristianismo às Filipinas. Ele simboliza o nascimento de uma nova identidade cultural moldada pela fé e pela história. Durante a festa, Cebu vibra com desfiles luxuosos, apresentações de rua, danças tradicionais e cerimônias religiosas emocionantes. O povo filipino, ao prestar homenagem ao Santo Ninho, também reafirma seu vínculo com a cultura ancestral e a espiritualidade. Sinulog é mais que uma festa. É uma herança viva onde a fé, a memória e a celebração se entrelaçam, formando uma expressão coletiva do orgulho nacional. 7. Paraíso gastronômico. Os sabores autênticos das Filipinas. Falar da cultura filipina sem mencionar sua gastronomia seria deixar de fora uma de suas expressões mais autênticas. Um dos pratos mais icônicos é o tocino. Carne de porco fatiada marinada com açúcar, sal, alho e especiarias deixada a descansar por horas para intensificar o sabor. Ao ser cozido, exala um aroma irresistível e apresenta uma aparência avermelhada que brilha no prato. Para uma experiência inesquecível, visite o famoso Milas Tocino na rua San Andrés, em Ángeles, província de Pampanga, considerada o berço desse prato delicioso. Outro símbolo culinário é o sinigang, uma sopa de sabor ácido e reconfortante preparada com carne ou peixe e frutas cítricas como tamarindo ou calamansi. A combinação com legumes e às vezes leite de coco dá ao prato um equilíbrio perfeito entre leveza e intensidade. O sisig é uma explosão de textura e sabor servido sobre uma chapa de ferro quente. Feito com carne de porco picada, cebola-pimenta e ovo mal passado, encanta com seu crocante ousado e seu toque apimentado. E não se pode esquecer o adobo, prato de carne marinada em molho de soja, vinagre e alho, cozida lentamente até se desfazer na boca. Seu sabor levemente ácido e salgado é inconfundível e agrada desde refeições caseiras até paladares mais exigentes. Servido com arroz branco ou pão, o adobo é uma presença constante nas casas, nas ruas e no coração dos filipinos. Quer explorar mais sabores autênticos ou conhecer restaurantes imperdíveis? Escreva 13 nos comentários. Enviaremos as melhores sugestões para sua viagem às Filipinas. 10. Custo de vida nas Filipinas flexível e sob controle. Viver nas Filipinas pode ser incrivelmente acessível, dependendo do estilo de vida que se adote. Em regiões de renda mais baixa, é possível alugar um estúdio por valores entre $180 e $300 por mês. Já em centros urbanos movimentados como Manila ou Cebu, o custo pode variar entre $400 e $550. As contas básicas, incluindo eletricidade, água e internet, geralmente ficam entre $60 e $100 mensais. Comer fora também não representa um grande gasto. Uma refeição simples custa apenas alguns dólares, enquanto em restaurantes intermediários pode variar entre $7 e $10. Em estabelecimentos mais sofisticados, o valor chega a aproximadamente $20. Para quem opta por cozinhar em casa, as despesas mensais com alimentos giram entre $180 e $230. O transporte público também é acessível. Uma viagem de jeepney custa apenas entre 20 e 30 centavos, enquanto os táxis partem de 30 pesos, com um acréscimo de cerca de 14 centavos por quilômetro. Academias geralmente cobram entre $30 e $50 por mês,
enquanto consultas odontológicas básicas custam cerca de $20. Com um bom planejamento, é perfeitamente possível viver com um orçamento mensal entre $500 e $70 mil, um valor bastante competitivo em comparação com muitos outros países do Sudeste Asiático. 5. Um país de sorrisos e hospitalidade. O que realmente torna as Filipinas únicas não são apenas suas paisagens deslumbrantes ou sua culinária saborosa. É o povo. Os filipinos são conhecidos por sua gentileza e educação. Sempre com um sorriso no rosto, acolhem visitantes com uma generosidade que toca o coração. No cotidiano, utilizam expressões respeitosas como po e opo e tratam os outros como sir ou ma'am, independentemente da idade ou origem. Entre jovens e crianças, é comum o uso de termos como cuya irmão mais velho e ate irmã mais velha, fortalecendo o sentimento de que todos pertencem a uma grande família. Essa cultura de cuidado se estende também aos mais vulneráveis. Mulheres grávidas, idosos e pessoas com deficiência recebem atenção especial em bancos e espaços públicos. Há sempre assentos reservados para eles. Um gesto simples, mas cheio de significado. Outro traço marcante dos filipinos é a paciência. Mesmo em longas filas ou no meio de engarrafamentos, são raros os gritos ou buzinas. As pessoas seguem seu caminho com calma, em silêncio, como se tivessem aprendido a viver em harmonia com o tempo. Talvez seja justamente essa serenidade que lhes permite manter o equilíbrio e a felicidade mesmo diante dos desafios do dia a dia. 4. Buklog, o eco sagrado que une a comunidade. Nas florestas densas do sul de Zamboanga, o som ritmado dos tambores. Buklog ainda ecoa entre as árvores. É o ritual sagrado de agradecimento do povo Subanen, uma das comunidades indígenas mais antigas das Filipinas. Sem necessidade de altares elaborados, as pessoas se reúnem sobre uma plataforma de madeira elevada no meio da mata. A cada passo, uma oração silenciosa é enviada aos ancestrais e aos deuses. O som das pisadas transforma-se em lembrança viva de fé, gratidão e do desejo por boas colheitas, saúde e paz. Mais do que uma cerimônia ancestral, o Buklog representa o elo profundo entre o ser humano, a natureza e as raízes culturais que o sustentam. É uma celebração que fortalece laços e mantém viva a identidade coletiva. Contudo, à medida que o tempo avança e a modernidade toma espaço, essa tradição corre o risco de desaparecer. Reconhecendo a urgência de preservá-la, em 2019 a Unesco declarou o Buklog como patrimônio cultural imaterial que necessita de proteção urgente. Um apelo para que seu eco sagrado continue a inspirar gerações futuras. 3. Aurora nas Filipinas. Quando o impossível se torna real. Você acreditaria se alguém dissesse que já houve aurora boreal no céu das Filipinas? Na noite de 27 de outubro de 1856, o céu de Manila foi iluminado por um espetáculo surpreendente, luzes de aurora. Em um país com campo magnético fraco, tal fenômeno parecia impossível. No entanto, segundo teorias científicas, uma poderosa tempestade solar teria perturbado a magnetosfera da Terra, provocando luzes celestes que desafiaram toda a lógica. Esse acontecimento raro entrou para os registros científicos como um lembrete de que a natureza sempre guarda segredos além da nossa compreensão. Quem sabe em uma noite qualquer, o céu filipino volte a brilhar com a luz do cosmos. E quando esse momento chegar, você estará pronto para olhar para cima e se maravilhar. Do Manila de Reino Muçulmano, a metrópole global. E antes da chegada dos espanhóis no século XVI, Manila era um reino muçulmano independente conhecido como Rajanato de Manila. Situado às margens do rio Pasig, esse antigo centro fervilhava com atividades políticas e comerciais, mantendo fortes laços com Brunei, Malásia e Indonésia. A influência islâmica era profunda, visível na arquitetura, nos costumes legais e nas práticas religiosas, resultado de séculos de intercâmbio com comerciantes e missionários vindos da Península Arábica e da Pérsia desde o século XIII. No ano de 1571, o reino foi conquistado pelos colonizadores espanhóis, marcando o início de uma intensa onda de cristianização, que moldou profundamente o rosto atual de Manila. Em zonas rurais das Filipinas, crianças costumavam brincar com besouros, especialmente os rinocerontes.
Presos por um fio nas patas, esses insetos voavam em círculos como brinquedos vivos. Uma variação curiosa da brincadeira era o sarangobang gong, onde o besouro era girado rapidamente para emitir um som semelhante a um pequeno trompete. Simples, mas criativa, essa tradição reflete a engenhosidade das crianças frente à escassez. Um costume popular que se entrelaçava com a natureza hoje, já quase esquecido. Hudud, o canto épico do povo Ifugal. O Hudud é um poema épico transmitido oralmente pelo povo Ifugal. Ele é cantado durante momentos importantes como o plantio à colheita ou rituais fúnebres. As canções podem durar horas, até mesmo dias, narrando lendas, normas sociais e memórias coletivas. Em 2008, o Hudhud foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Apesar das transformações da vida moderna, essa tradição ainda é ensinada e celebrada em festivais, mantendo viva a identidade cultural dos Ifugal e das Filipinas como um todo. As Filipinas são um país repleto de maravilhas e surpresas. Um lugar capaz de encantar e comover. Com praias paradisíacas, gastronomia vibrante e histórias de cultura, fé e comunidade. Se as histórias de hoje tocaram seu coração, inscreva-se no canal e venha conosco continuar essa jornada de descobertas através de documentários reais e inspiradores. E para você, qual foi a parte mais marcante sobre as Filipinas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos adorar ouvir sua voz.